Vamos continuar no tema sobre o atentado terrorista que estava sendo arquitetado no Brasil para provocar um estado de sítio, um golpe contra o presidente eleito Lula. Esse é o assunto dos mais graves da história política contemporânea brasileira e, por isso, ao longo do jornal de hoje, a gente vai analisar esse fato que, infelizmente, toma conta aqui do noticiário no país. E agora, com a posse no dia 1º do presidente eleito Lula, como é que vai ser o esquema de segurança em Brasília? Bom, tem muitas questões para a gente analisar nesse momento, e a gente convidou um especialista, um pesquisador, que durante esse ano, inclusive, alertou aqui no Jornal Brasil Atual diversas vezes sobre o perigo que representa o bolsonarismo nos quadros também da Polícia Militar. A gente vai conversar agora com Adilson Paes de Souza, pesquisador, doutor em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano pelo Instituto de Psicologia da USP, mestre em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da USP, membro do Grupo de Estudos de Saúde Mental e Segurança Pública do Instituto de Pesquisa, Prevenção e Estudos em Suicídio, IPS Brasil, e é tenente-coronel aposentado da Polícia Militar de São Paulo. Olá, Adilson, prazer enorme falar com você, bom dia, seja bem-vindo. Oi, Marilu, olá pessoal, bom dia, o prazer é todo meu. Bom, Adilson, a gente lembra, né, que também novembro, né, tá aí, a gente teve todo aquele atentado, enfim, esses caminhoneiros, não os caminhoneiros, né, os bolsonaristas de extrema-direita, radicais, bloqueando estradas, e você, na época, né, você considerou realmente que seria preciso prender em flagrante delito baderneiros que pregam o golpe, nada justificava aí a inação, e com base também nessa lembrança que a gente já começa a falar contigo sobre como é que deve ser aí a atuação de policiais militares nesse tipo de evento, por exemplo, na posse do presidente Lula, né? Que tipo de segurança, se existe a possibilidade desses PMs atuarem, enfim, pró a esse grupo bolsonarista que está tocando terror aqui no Brasil. Está preocupante, hein, Adilson? Oi, Marilu, está super preocupante. Nós estamos assistindo cenas óbvias de um roteiro óbvio de golpe. Nós temos, de um lado, uma atuação ativa desses terroristas, não dá nem mais para chamar de manifestantes ou então de empresário, né? São terroristas e atuando livremente, essa é a verdade, e do outro lado, alimentando e jogando junto com eles instituições de Estado que deveriam prover a segurança do Estado e das pessoas, se omitindo, e não é de hoje. Nós estamos assistindo desde há tempos uma cadeia de omissões. Só tende a agravar a situação e, enfim, nós teremos mais atos como esses da tentativa de explosão do caminhão. Infelizmente, Marilu, me chamam de pessimista, né? Mas é interessante como eu não tenho bola de cristal, não tenho poderes mediúnicos, a gente apenas procura fazer uma análise das conjecturas e da situação nacional como os dados se apresentam. A gente não quer dourar a pílula ou enfeitar o pavão. A omissão institucional turbina e alimenta os atos terroristas. Exato. Então, você acha que realmente já as instituições já deveriam ter tomado outras providências, ou seja, ter tomado providências lá atrás para que isso não acontecesse hoje? Marilu, um exemplo clássico dessa omissão. Qualquer baile funk na comunidade, qualquer baile funk numa casa de som, na rua, geralmente ele sofre repressão imediata dos órgãos policiais em nome da tranquilidade e da saúde pública, da preservação da ordem pública. Manifestações de estudantes pedindo melhoria de condições de estudo das universidades, mais verbas para a educação, nós já tivemos atos de repressão violentos e imediatos. Então, nada justifica nós termos terroristas acampados em frente a quartéis com uma logística montada e nada acontecer.
Marílio, pega o seu carro, eu pego o meu carro e alguém mais pega o nosso carro e vamos parar em frente do quartel, ligar o som alto e ficar ouvindo música e fazendo um churrasco. A gente não consegue ficar lá 10 minutos. Nós somos tirados de lá. E essas pessoas estão há mais de 30 dias, 40 dias. É óbvio o envolvimento da cúpula das Forças Armadas nesses golpes. Nós temos que nominar assim. É óbvio o envolvimento do ministro da Defesa nesses golpes, porque ele não determinou nada em relação às Forças Armadas em desocupar a área. É óbvio o envolvimento do ministro da Justiça e do diretor da Polícia Federal nesses golpes. 12 dias para instalar um inquérito de um atentado terrorista. É óbvio a omissão do secretário de Segurança Pública, da Polícia Militar e do governador do Distrito Federal. É óbvia a omissão do Ministério Público Federal personificado no senhor Augusto Aras. É óbvia a omissão do Supremo Tribunal, que veementemente não condena a omissão do Augusto Aras. Fica com uma cordialidade, um ritual formalístico de não querer criticar diretamente, e de omissões e omissões o Estado democrático de direito foi colocado em perigo. Não é que será. O que vai ser? O que vai acontecer agora? Exato. Agora você falou da questão da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, citou aí o ministro da Justiça, e a gente tem já informação, foi confirmada pela TV Globo ontem, que o Anderson Torres, que é atual ministro da Justiça e Segurança Pública, vai chefiar a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal a partir do próximo dia 2 de janeiro. Até me chamou a atenção. Por que 2 de janeiro? Porque antes, né, já havia sido cogitado e seria a partir do dia 1º de janeiro. Né, a partir justamente da posse do presidente Lula. Agora eles estão falando que seria a partir do dia 2 de janeiro. De qualquer forma, ele estará ali já ligado praticamente à Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Esse é um dado também que está preocupando bastante, né, tanto o atual, esse governo já de transição que vai assumir dia 1º, como também ao STF. Como é que você está vendo também justamente esse ministro da Justiça do Bolsonaro e voltar, né, para a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal? Tradicionalmente, esse dia 1º de janeiro, que significa uma transição de governo, né, de um governo que perdeu a eleição para um novo governo, seria um dia de festa, onde as pessoas chegam do serviço, se cumprimentam, têm os atos de passagem, assistem às solenidades e começam-se a trabalhar a partir do dia 2. Esse ano não pode ser assim. Nós corremos o risco do dia 1º ter um limbo de autoridades, um limbo institucional, que será de propósito provocado para cada vez mais facilitar a atuação dos terroristas. O que o novo governo deve fazer é assumir a partir de meia-noite e 1 minuto do dia 1º, todas as autoridades designadas para o novo governo deverão assumir, já com seus efetivos e pronto para agir desde então. Há jeito de fazer isso aí, basta querer. E está faltando, Marilu, o ministro da Justiça e o presidente Lula serem mais veementes nas suas manifestações. Não é hora mais de ficar com cordialidades, meia palavras, falando do império da lei, do Estado democrático, que as instituições não vão se curvar. Está na hora de ser mais assertivo e mais incisivo, eles devem ser, nas suas manifestações, dizendo: dia 2, eu, ministro da Justiça, determinarei à Polícia Federal a instauração de tais e tais inquéritos policiais contra determinadas autoridades, nominando pelos atos omissivos, por isso. Está na hora de nominar. Está na hora do ministro da Defesa estar mais preocupado em agradar a atual cúpula do governo militar, né, a atual cúpula militar, em ser incisivo e colocar o dedo na ferida, dizendo: a partir do dia 2, eu vou determinar a instauração de inquérito policial contra determinados comandantes militares, determinados comandantes da força pela omissão por tais e tais violações do Código Penal Militar. Nós precisamos nominar essas condutas, nós precisamos dizer, em nome da democracia,
que determinadas pessoas serão punidas. Já passou da hora do Procurador-Geral da República ser responsabilizado de alguma maneira, e já passou da hora do Supremo Tribunal Federal, provocado por algum partido ou algum dos legitimados a pleitear algo junto ao Supremo Tribunal Federal, determinar a apreensão do passaporte do senhor presidente da República e demais autoridades que estão com passagens compradas para fora do país. Nós temos que atuar dentro da lei, e a lei possui medidas restritivas nesse sentido, para assegurar que essas pessoas serão punidas. Agora, em relação à segurança, né, do presidente Lula, enfim, e a tranquilidade, né, que seria necessária justamente para fazer essa cerimônia de posse. Você, coronel da Polícia Militar, aposentado, que, enfim, tem muita experiência, inclusive em eventos, como é que deveria ser, na sua opinião, esse esquema de segurança do presidente? O que te preocupa, inclusive já nesse momento, o Lula nesse hotel, se reunindo, o que você poderia falar a respeito dessa questão, hein, Adilson? O que eu falo é que nós estamos assistindo um silêncio em nome de uma cordialidade, de um processo de transição, eu vou chamar assim, das novas autoridades com as autoridades que estão aí. Veja bem, Marilu, é óbvio que o esquema de segurança tem que ser aumentado, é óbvio que a possibilidade de um atentado terrorista na esplanada dos ministérios não é mais uma questão de mera conjectura. Há esse risco, né? E isso demanda medidas de segurança concretas que devem ser tomadas desde já. Só que existe um vácuo. Nós temos uma polícia militar, nas palavras do terrorista, e os fatos mostram pelas omissões constantes, e o dia do ataque em Brasília ficou evidente, não resta nenhuma dúvida, polícias militares atuando pró-golpe pela omissão. Governador de Brasília atuando pró-golpe pela omissão. Presidente do Congresso Nacional ou do Senado, presidente da Câmara, atuando pró-golpe pela omissão. Já passou da época de notinhas de repúdio, nós temos falado isso há 4 anos, nós estamos cansados de nota de repúdio. Nós estamos precisando de uma atuação conjunta, firme, para discutir a segurança agora da posse e de uma questão de sobrevivência da democracia. A nova equipe, eu sugiro que a nova equipe, junto com a cúpula do Congresso, presidente da Câmara, presidente do Senado, junto com alguém determinado pelo Supremo Tribunal Federal, discutam medidas de segurança agora com o governo do Distrito Federal, com a Polícia Federal e demais órgãos envolvidos, porque eles não estão atuando apenas num ato de uma solenidade de posse. Eles estão atuando pela sobrevivência da democracia. A situação ganhou uma outra dimensão. E o que nós estamos assistindo, Marilu, é o desfecho óbvio de 4 anos de anúncios e práticas golpistas agraciadas com a omissão institucional. Adilson, a gente agradece muito aqui a sua participação, toda essa análise, é extremamente grave mesmo a situação, por isso a gente te convidou, e o Jornal Brasil Atual vai continuar falando hoje sobre esse tema. Agora o Rafa já vai entrevistar um outro especialista, e a gente agradece demais aqui a sua participação, viu, Adilson? Forte abraço para você e até uma próxima. Até uma próxima, Marilu, tudo de bom, e sigamos firmes, né? Sigamos firmes, exatamente. Conversamos aqui com Adilson Paes de Souza, bom dia, pesquisador, ele que é doutor em psicologia pelo Instituto de Psicologia da USP, mestre em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e membro do Grupo de Estudos Saúde Mental e Segurança Pública do Instituto de Pesquisa, Prevenção e Estudos em Suicídio IPES Brasil, tenente-coronel aposentado da Polícia Militar de São Paulo. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.